E seja feita a tua vontade, Senhor. Abrimos o nosso coração para o Senhor. Então fala, Deus. Fala conforme o Senhor quer, Pai. O que tu tens para nós, não o que queremos, mas o que precisamos, o que necessitamos, Senhor. Em nome de Jesus. E toma este vaso nas tuas mãos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé, abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, a qual aqui já foi lido, livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, e nós leremos o versículo de número 7. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, já sentimos a presença do Espírito Santo nesta casa. Louvado seja o teu nome, Jesus, neste lugar. Glória a Deus. Livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, e o versículo de número 7. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. O versículo de número 5 do capítulo de número 2 diz assim também: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Versículo 8 do mesmo capítulo 2 diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Amém? Por bondade, tome teu assento nesta tarde, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, nesta tarde, quando nós vamos olhar para o livro do profeta Zacarias, nós bem sabemos que o livro do profeta Zacarias faz parte dos livros ou do grupo dos livros dos profetas menores da Bíblia Sagrada. Sabemos que o livro dos profetas menores são composto de 12 livros e Zacarias é um dos livros com 14 capítulos. O livro de Zacarias também foi escrito pelo profeta Zacarias. Zacarias, este profeta, era contemporâneo do profeta Ageu. Quando nós vamos olhar lá no capítulo de número 1 de Zacarias, nós vamos ver que este faz menção, dizendo assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais. Ou seja, no 2º ano do rei Dário, lá da Babilônia, agora sobre o domínio do Império Medo-Persa, no 2º ano do seu reinado, reinado de Dário, no 8º mês, Deus chamou então Zacarias para o ministério profético. Quando nós vamos lá no livro do Ageu, o livro do profeta Ageu que antecede o de Zacarias, o capítulo de número 1, este também vai dizer assim: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Ou seja, tanto Ageu quanto Zacarias são contemporâneos, são profetas do mesmo tempo e da mesma época. O que vai diferenciar um do outro é que um começa 2 meses mais antes do que Zacarias, no caso de Ageu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e para o contexto em que Zacarias, como já disse aqui, filho de Baraquias, começa, nós vamos ver que o contexto em que Deus levanta este profeta, e é interessante aqui ressaltar, só a título de informação, Mateus 23:35,
O próprio Jesus, quando está falando aos fariseus, aos anciões, ele vai falar sobre possivelmente esse mesmo Zacarias. Não confundamos o Zacarias lá, que era pai de João Batista, sacerdote. Esse era o profeta Zacarias. E o próprio Jesus vai falar sobre ele, dizendo que este fora morto pelos judeus no templo. Mas quando nós vamos trazer um pouquinho o contexto em que Deus levanta o profeta Zacarias, nós podemos perceber que lá em Esdras, capítulo de número 1 e versículo de número 1 e o 2, nós vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo no período em que Deus levanta o profeta Zacarias. Segundo a palavra de Deus, em 536 a.C., a história vai nos dizer que Deus levantou um homem chamado Ciro, a qual o profeta Isaías já havia profetizado, dizendo que esse seria o ungido do Senhor para libertar o povo do Senhor que estava na Babilônia, há 70 anos cativo, como profetizou o profeta Jeremias. E nós sabemos que por o período de 70 anos ficou lá o povo de Deus, o povo de Israel exilado na Babilônia. Então Deus levantou este rei chamado Ciro, que era persa, e ele se levanta agora como império na Babilônia. E quando ele começa a governar no seu império, a Bíblia vai dizer que ele, como instrumento de Deus, ele vai olhar para o povo de Israel, que fora 70 anos na Babilônia, e vai dizer assim: vocês têm a minha permissão. Ele faz um mandado, ele faz um decreto dizendo: vocês têm a permissão para retornarem para Jerusalém, para vocês construírem ou reconstruir os muros que fora destruído. Lembre-se que lá na Babilônia, o rei da Babilônia antigamente, Nabucodonosor, havia invadido Jerusalém, havia destruído os muros, havia destruído o templo, as casas tinham ficado destruídas e o povo foi levado para a Babilônia. Agora Ciro, ungido de Deus, instrumento de Deus, vai dizer assim: eu faço um decreto ao povo, vocês podem retornar para Jerusalém, você pode construir, reconstruir os muros de Jerusalém, vocês podem reconstruir a casa de Deus. E a Bíblia vai dizer que assim foi feito. Então, eles, com esse decreto, muitos deles retornaram da Babilônia para Jerusalém. Entendemos que muitos judeus ficaram lá na Babilônia, mas muitos deles voltaram para Jerusalém e começaram a reconstruir o templo, a casa de Deus e os muros. Lá em Neemias e Esdras vai mencionar sobre isso. E a Bíblia vai dizer que depois de 16 anos desse mandado, desse decreto de Ciro, agora se levanta um novo rei ou um novo imperador chamado Artaxerxes, e ele vai emitir um outro decreto dizendo: olha, vocês não podem mais construir, porque 16 anos tinha se passado, mas ainda em Jerusalém estava em construção a casa do Senhor, o templo do Senhor ainda não fora terminado, ainda o povo, ainda ali os sacerdotes, os líderes estavam reconstruindo. E a Bíblia vai dizer que alguns samaritanos fizeram um mutim e começaram a mandar cartas a Artaxerxes lá na Babilônia, agora sobre o domínio do Império Medo-Persa, e eles vão dizer assim: olha, o povo está fazendo aí coisas que não vai pagar tributos, vai se rebelar contra vocês. E a Bíblia diz que então esse imperador, este homem, esse líder, esse governante chamado Artaxerxes, ele vai emitir um novo decreto dizendo: olha, parem a construção aí. Vocês não podem mais construir a casa de Deus. Vocês não podem mais reconstruir o templo. Ninguém mais pode. E diante desse decreto, desse contexto, a Bíblia vai dizer que Deus então vai levantar este profeta. Deus vai levantar o profeta Ageu e Deus vai levantar o profeta Zacarias, nesse contexto, para trazer uma mensagem de encorajamento ao povo de Israel. Qual era a mensagem? Podem continuar, porque Deus dará a vocês vitória. Era esta a palavra de Deus para aqueles que estavam construindo o templo.
Fazendo aqui rápida introdução sobre o panorama do livro de Zacarias, nós vamos ver que temos aqui 8 visões. Quando você pega o livro de Zacarias, do capítulo 1 até o capítulo de número 6, nós vamos ver 8 visões que Deus dá a Zacarias, né, em realidade, em função do povo de Israel. E também do capítulo 7, ele fala sobre o jejum, trazendo algumas respostas, falando sobre o jejum, dizendo que, assim como o povo pegava o mês 5º e o mês 7º do ano para ali jejuar, buscar ao Senhor. Aí o profeta Zacarias vai dizer assim no capítulo de número 7, olha, vocês estão jejuando no mês 5º e no mês 7º, mas só porque o calendário diz que vocês têm que buscar. Mas aí o profeta Zacarias vai dizer, vocês precisam jejuar, vocês precisam estar na presença de Deus de coração, não só de corpo. A alma de vocês precisa estar voltada ao Senhor. No capítulo 8, Zacarias usa a sua boca, ou Deus usa a sua boca para trazer bênçãos prometidas a Israel. Do capítulo 9 ao capítulo 14, até o último capítulo, Zacarias é usado por Deus para trazer 2 sentenças. E aqui nós vamos ver várias mensagens que Deus usa a boca do profeta Zacarias para falar sobre a conquista dos novos impérios, grego e depois romano, sobre a vinda do Messias, profecias escatológicas, ou seja, do final dos tempos, a vinda do anticristo, a tribulação ou a grande tribulação, o retorno de Cristo, a batalha do Armagedon, o estabelecimento do reino. Ou seja, o livro do profeta Zacarias, ele não fala só do tempo, do momento, do presente, ele está falando de um tempo vindouro, um tempo em que muitas coisas iriam acontecer. Então, quando você começa a meditar o livro de Zacarias, você vai ver muitas coisas, ele está se referindo a Israel naquele momento, mas também você vai perceber que muitas coisas estão falando dos tempos futuros, dos final dos tempos. Mas quando nós chegamos, queridos, aqui no capítulo de número 4 de Zacarias, aonde nós fizemos menção nesta tarde, e eu quero entrar na mensagem neste momento, nós podemos perceber então que a palavra de Deus vem a Zacarias, e ele é usado por Deus para dizer, quem és tu, ó monte grande, como já foi lido e bem colocado pela nossa irmã Etiane nesta tarde. Quando o profeta é usado por Deus para trazer esta palavra ao povo de Israel, lembre-se, o povo de Israel havia sido impedido de reconstruir o templo. Por quê? Porque havia sido mandado um novo decreto. Parem de construir a casa de Deus. Parem de construir o templo. Então Deus usa a boca do profeta para dizer, quem és tu, ó monte grande? Aleluia. Eu gosto, irmãos, desta palavra, porque sabe o que me chamou a atenção? É porque, de certa forma, esta pergunta não é Zacarias fazendo, mas é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus fazendo uma pergunta. E a pergunta não é porque Deus não tinha uma resposta. A pergunta é porque Deus já tinha a resposta para dar. E ele faz essa pergunta, quem és tu, ó monte grande? Quem é o monte grande? Nesse momento, a Bíblia está se referindo a Artaxerxes. Lembra o imperador que havia mandado decretar que não mais deveriam reconstruir o templo? Aí Deus está dizendo, quem és tu, ó monte grande? Quem és tu que fizestes parar a minha obra? Sabe o que o Espírito Santo estava falando através da boca de Zacarias? De forma bem clara aqui, ele estava dizendo, quem você pensa que é para tentar impedir, deter, parar a obra de Deus? Monte grande, lembrando, Deus estava se referindo a Artaxerxes, um medo-persa que estava lá no império governando e que havia mandado um decreto para reconstruir o quê? A casa de Deus. Aí Deus diz, quem é você, ou quem pensa que é você, para tentar impedir, deter, parar a obra de Deus?
Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, ninguém pode impedir. Romanos capítulo 8, versículo 33, Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que Paulo está dizendo aos irmãos que estão em Roma? Ele não está dizendo que a igreja primitiva naquele momento e a igreja futura não teria perseguição e problema. Quando Paulo está fazendo essa pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está dizendo que a igreja não tem perseguidores. Paulo não está dizendo que a igreja não tem perseguição. Paulo não está dizendo que ninguém é inimigo da igreja. Não, pelo contrário, ele está dizendo: ninguém será contra nós. Por quê? Porque quem está com a igreja é o Senhor Jesus. Quem está com a noiva e cuida da noiva é o Senhor Jesus. Muitos são os opositores da obra de Deus, muitos são os perseguidores da igreja, mas Paulo está dizendo: se Deus é por nós, ninguém pode deter o Senhor, ninguém pode parar o Senhor, ninguém pode paralisar a obra do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta casa, nesta tarde. Ele diz: quem és tu, ó monte grande? E aí ele mesmo vai responder, Zacarias 4:7. Diante de Zorobabel serás uma campina. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Diante de Zorobabel. Quem era Zorobabel? Um líder, um governador nomeado por Ciro. Quando Ciro, o ungido que libertou o povo de Israel lá da Babilônia, ele fez um decreto, ele também nomeou este homem, este líder, Zorobabel, para que este liderasse aqueles que viriam da Babilônia e retornasse para Jerusalém. E ele tinha a responsabilidade de reconstruir o templo de Deus. Estava dizendo assim: ei, diante de Zorobabel serás uma campina. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que Zorobabel aqui é uma prefiguração de Cristo. Ou seja, que Zorobabel representa a figura de Cristo. Por quê? Porque é diante de Deus o monte grande, Artaxerxes, se tornaria uma campina, ou seja, nada. Diante de Deus o problema se torna nada. Ei, há um ditado popular que diz, aí fora: não diga para o teu problema, para Deus, que é grande o teu problema, mas diga para o problema que é grande o teu Deus. É um ditado popular. Mas o que Deus estava dizendo aqui através da boca de Zacarias? Dizendo: diante de Zorobabel serás uma campina. Por quê? Porque aos olhos humanos, Artaxerxes, este homem, esse líder, era grande, mas diante de Deus era nada. Diante do Senhor era como uma campina. Se você fazer agora, pensar comigo um pouquinho, imaginar um monte, o tamanho do monte, a grandeza de um monte. E se você imaginar agora uma campina, olha a diferença, há um paradoxo aqui. Um monte grande e uma campina. Aí Deus estava dizendo assim: Zacarias, fala para Israel, fala para o meu povo que está em perseguição aí na reconstrução do templo, da casa de Deus. Fala para eles que esse monte que se diz grande, este monte que se acha grande, não é nada diante de mim, não é nada diante do meu poder, não é nada diante das minhas mãos. Se tornará como uma campina. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A palavra diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós caminhamos, nós andamos por fé e não por vista. Eu quero aplicar isso na minha e na tua vida nesta noite, dizendo que este problema
que esta dificuldade, que essa luta pode ser aos olhos humanos um monte grande. Se você olhar neste momento para a tua casa, você pode dizer: este problema parece um monte, parece algo muito poderoso, mas o Senhor nesta tarde está dizendo: isso daí se tornará em nada nas mãos do Senhor. Eu gostaria que você levantasse a tua mão nesta tarde em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Filipenses 1:6 diz: andamos por fé e não por vista. O devocional de hoje fala sobre perspectiva, que o nosso olhar tem que sair do olhar humano e olhar com os olhos espirituais. Nesta tarde, se você quiser olhar com os olhos naturais, eu não vou te criticar não, mas eu quero e eu estou motivando quem quer começar a olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Ei, você veio da sua casa para este lugar nesta tarde, não para passar aqui um minuto ou algumas horas neste lugar para encontrar amiga ou amigo, não. Você veio aqui porque você veio fortalecer a tua fé, a tua esperança, porque nós vamos continuar caminhando por fé e não por vista. Nós vamos continuar andando por fé e não por vista. Ei, aquele problema lá parece ser grande, mas diante do teu Deus é nada. Esta enfermidade, você pegou o diagnóstico e você disse: é grande, é insolúvel, é impossível, mas Deus está dizendo nesta tarde: ei, pro teu Deus é nada, pro teu Deus se torna como nada. Eu destruo, eu pego com as minhas mãos e posso mudar esse quadro. Eu já me empolguei aqui, irmãs. Este teu problema para os... Tem um louvor que diz, né, irmã Liana? Este teu problema para o teu Deus é nada. Esta tua dificuldade para o teu Deus é nada. Você está olhando, é uma montanha, mas aí quando você começa a meditar na palavra de Deus, quando você começa a orar, quando você começa a olhar para o alto, você diz: esse monte não é nada perto do trono de Deus. Este monte não é nada perto do trono de Deus, aonde os anjos cantam dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Este monte parece grande aos olhos humanos, mas diante do Senhor é nada. Se tornará, vai se reduzir a uma campina. Aí quando nós olhamos para Zacarias capítulo 4 e versículo 7, encerrando o versículo, ele vai dizer: porque ele trará a primeira pedra, como colocou aqui Hermeitiane, a pedra angular da esquina, que é o nosso Jesus. Está falando sobre o ministério profético terreno de Jesus Cristo aqui na terra. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. Zacarias já estava profetizando sobre o tempo da graça, sobre o ministério de Cristo, dizendo: vocês serão salvos mediante a graça, vocês serão resgatados mediante a graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no capítulo de número 4 e versículo 10, olha o que diz a palavra de Deus: porque quem despreza, estou correndo aqui, o dia das coisas pequenas, é Deus falando através da boca do profeta Zacarias. Sabe por quê? Porque, como já foi falado aqui, era a reconstrução do segundo templo lá em Jerusalém. O primeiro templo fora criado por quem? Salomão. Lembra do templo de Salomão? Como era? Grandioso. Todo mundo olhava e ficava admirado. A beleza, se você for meditar um pouquinho sobre a construção do templo,
no templo de Salomão, você vai ver a grandiosidade que era aquele templo. Agora era um templo mais simples, era um templo mais humilde. Aí Deus estava dizendo assim, ó, por quê? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Porque os sacerdotes, alguns anciões, alguns judeus olhavam para o templo sendo reconstruído, muito humilde, muito simples. Eles diziam, Deus não pode habitar aí. Porque eles tinham em mente a experiência lá do templo de Salomão. Aí Deus diz assim, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, e os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Sabe o que Deus estava dizendo através da boca de Zacarias? Ei, vocês podem até desprezarem o templo por ser simples e humilde, não tendo tantos adornos quanto do templo de Salomão, mas eu quero dizer uma coisa, este templo vai ser terminado. Vocês vão conseguir terminar essa obra, vocês vão conseguir terminar aquilo que vocês começaram, aleluia. E eu quero dizer aqui nesta tarde, como diz Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. O Senhor nesta tarde está dizendo para mim e para você neste lugar, ei, é mentira de Satanás que você não vai ver a tua casa na presença de Deus. É mentira do inimigo que Deus não vai entrar lá no teu lar e fazer uma grande transformação e mudança. Talvez você está olhando como os judeus olharam. É muito simples, é impossível Deus habitar neste lugar. É impossível Deus salvar o meu filho. É impossível Deus salvar a minha casa. É impossível Deus me curar. É impossível Deus abrir esta porta. O Senhor está dizendo, ei, vocês talvez desprezam as coisas pequenas, mas eu tenho algo para dizer. Vocês ainda vão se alegrar vendo o prumo na mão de Zorobabel. Eu vim nesta tarde profetizar sobre a tua casa. Você ainda vai se alegrar, porque o Senhor diz nesta tarde, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Senhor diz nesta tarde, tem mais de Deus para a tua casa, tem mais de Deus para a tua família, tem mais de Deus para o teu ministério, tem mais de Deus para esta igreja, tem mais de Deus para essa cidade, tem mais de Deus para essa nação. Eles ainda se alegrarão. Quem? Nós, a igreja. Aleluia, estou sentindo a presença de Jesus aqui. É claro que se nós olharmos, irmãs, esta mensagem do profeta Zacarias, ela está diretamente relacionada, destinada a Israel, ao povo judeu. Em primeiro lugar, nós não podemos tirar isso, mas também, assim como toda a Bíblia, ela pode se aplicar a nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela é atual, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Ele foi e Ele será eternamente. E nós vamos tomar posse desta palavra nesta tarde. Iremos se alegrar com aquilo que Deus vai completar na nossa casa, com aquilo que Deus vai completar na nossa família, com aquilo que Deus vai completar nesta igreja. O versículo de número 5 do capítulo 2, ele diz, e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Se você olhar para o livro de Zacarias, você vai ver por muitas vezes Zacarias usando o nome de Deus em o Senhor dos Exércitos. E disse o Senhor dos Exércitos. Ele fala sobre Jerusalém. Então esta palavra em primeiro lugar está direcionada a Jerusalém, mas também se aplica a nós nesta tarde. E eu, diz o Senhor, serei para ela quem? Jerusalém, um muro de fogo. Lembre-se que o muro tinha sido destruído, estava em reconstrução agora. O templo fora destruído, agora está em reconstrução. Aí o Senhor vem com esta palavra dizendo, ei, Zacarias, diz para o meu povo, diz para Israel, que eu serei um muro de fogo.
o muro fala de proteção. Havia sido destruído, agora reconstruído. Mas não eram os tijolos que iriam guardar o povo de Jerusalém, o povo de Israel. Não seriam os muros físico e material que iria proteger o povo de Israel. Deus estava dizendo: será eu serei o muro de fogo. Aleluia. Sabe o que significa muro de fogo? Está dizendo assim: ei, ninguém entra e ninguém sai. Você já fez um círculo de fogo? Você já viu em algum filme, em alguma coisa, um círculo de fogo? Ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Deus estava dizendo: eu serei o muro de fogo. Vocês não saem e ninguém entra. Vocês não saem da minha presença e os inimigos não entram aí. Eu serei o muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Sabe o que Deus estava dizendo para Zacarias falar ao povo? Eu estarei no meio, no centro, e então eu serei a sua glória. A glória de Israel não estava, não estava no poder político, militar, não. A glória de Israel era Deus. Era a presença de Deus no meio do seu povo. Eu quero te convidar a você se pôr em pé nesta tarde, em nome de Jesus. Ele diz no versículo de número 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? As nações que se levantaram contra Jerusalém, contra Israel, vão ter o seu juízo. Mas ai daquele que tocar na menina do meu olho. Há um olho de Deus. Quem é a menina? Em primeiro lugar, Israel aqui, mas se aplica à igreja agora, os gentios. Ninguém toca na menina do olho de Deus. Ninguém toca na igreja de Deus. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nesta tarde para dizer: ninguém toca na noiva de Deus, na escolhida de Deus. Estão zombando da igreja, estão zombando da noiva, dos dons espirituais, estão falando da noiva, estão falando da igreja, estão zombando da palavra de Deus. Ei, esta igreja precisa mudar, este povo evangélico precisa mudar. São pessoas ignorantes, ei, zombam da igreja, mas o Senhor está dizendo: ninguém toca na menina do olho de Deus, ninguém toca nos escolhidos de Deus, ninguém toca na noiva de Deus, porque há um olho lá no céu que vê tudo e todos. Eu quero dizer nesta tarde que eu e você somos a igreja do Senhor. Nós estamos protegidos pelas mãos de Deus. Nós estamos debaixo do olhar de Deus. Nós estamos debaixo da mão de Deus. Eu quero te convidar a você sair do teu banco nesta tarde. Aleluia. Enquanto as irmãs preparam um louvor, eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Como igreja do Senhor, vem aqui na frente nesta tarde. Eu quero pedir para as irmãs me ajudar a orar, as irmãs intercessoras. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nesta tarde para dizer para você e para a tua casa: o inimigo pode ter zombado de você, dito, zombado da tua casa, pode ter usado pessoas para zombar da tua família, para zombar daquilo que Deus te entregou, para zombar daquilo que o Senhor está fazendo na tua casa. Mas eu quero dizer para você nesta tarde, neste lugar: há um olho lá no céu que tudo vê, há um olho lá no céu que tudo contempla, há um olho lá no céu que tudo vê. O olhar de Deus esse está problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar.
Este problema pro teu Deus é nada. Este problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Diga pro teu problema que você tem um Deus grande. Receba a vitória. Vai adorando e dizendo glória. Deus vai te abençoar. Este problema pro teu Deus é nada. Este problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Se você pensa estar tudo acabado, porque o médico desenganou. Fala com Deus nesta tarde. Então descansa o teu coração. Fala pra Deus nesta tarde, a Senhor. última palavra Maior que o meu do problema é o Senhor. Maior que a minha dificuldade é o Senhor. Está batendo forte, roubando as forças que tens pra lutar. Este problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Este problema pro teu Deus é nada. Este problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Oh, Este Jesus. problema pro teu Deus é nada. Este problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Levante a mão e receba a vitória. Vai adorando e dizendo glória. Deus vai te abençoar. Este problema pro teu Deus é nada. Este problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Oh, aleluia. Quem veio para adorar nesta tarde? Quem veio para guerrear nesta tarde? Aleluia. Oh, esse problema pro teu Deus não é nada. Esta dificuldade pro teu Deus não é nada. Esta circunstância pro teu Deus não é nada. Esta adversidade pro teu Deus não é nada. O Senhor nesta tarde está dizendo: o meu olhar está sobre vós, a minha mão está sobre vós, o meu poder está sobre vós. Eu quero te convidar a você começar a orar nesta tarde. Oh, aleluia, oh, aleluia. Onde você está, adorador, comece a adorar. Aonde você está, guerreiro, mulher valente do Senhor, comece a orar nesta tarde, aleluia. Porque nós vamos continuar caminhando por fé e não por vista. Nós vamos continuar caminhando porque o Senhor nos dá garantia pela sua palavra. Nós não precisamos, Senhor, embora respeitamos as nossas autoridades políticas, embora nós respeitamos as autoridades que estão sobre nós, nós confiamos e dependemos somente de Ti. A nossa esperança está em Ti. O nosso coração está em Ti. A nossa esperança não vem aqui desta terra. A nossa esperança não vem do governo. A nossa esperança não vem, Senhor, do homem ou da mulher influenciadora. A nossa esperança não vem do nosso braço. A nossa esperança, Senhor, não vem do dinheiro. A nossa esperança não é de posição. A nossa esperança vem de Ti, Senhor. Vem do Teu poder. Vem da Tua resposta. Vem da Tua obra, Senhor. O Senhor vai completar a obra que começastes lá na Tua casa. O Senhor vai começar a obra que começou
começou lá na vida do teu filho, o Senhor vai começar que e vai terminar esta obra. Impossível. Oh, aleluia. Aquilo Deixa que o Espírito te parecia renovar. não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Abrace quem está do teu lado nesta tarde e diga: o Senhor está no controle da tua casa. Diga, irmã, seja profeta de Deus neste lugar. O Senhor está no controle da tua família. O Senhor está no controle dos teus sonhos. O Senhor está no controle das tuas promessas. O Senhor está no controle da igreja.